Shalom, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus. Deixa eu compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus, que está no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 14 e o versículo de número 20, que fala sobre o tempo do crescimento. É tempo de crescer, é tempo de avançar, é tempo de gerar maturidade e maturidade espiritual. Olha o que diz o texto aqui de 1 Coríntios 14. O apóstolo Paulo, ele fala com a igreja de Corinto e ele traz essa orientação. Ele diz: irmãos, não sejais meninos no entendimento, no julgamento, né? Mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Quando o Senhor ele traz esse texto, ele começa a falar com esse texto sobre o juízo, sobre o entendimento. Não seja menino no julgamento. Por quê, pastora? Porque estamos vivendo um tempo que as pessoas julgam demais. As pessoas, ela usa a sabedoria que se tem para o juízo. E o Senhor, ele fala isso. Irmãos, não sejamos meninos no juízo, na malícia, mas sim sede crianças quando ao juízo e sede homens amadurecidos. Não seja menino nos julgamentos precoces. Como que eu posso explicar isso? De uma forma que você possa entender. Quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz essa reflexão, ele fala, olha para a divergência de duas crianças, de dois meninos. Eles são impulsivos, né? Quando os meninos estão brincando, eu tenho meus filhos e eu tenho o Levi, que ainda é pequeno, e esses dias eu estava na casa de uma discípula costurando umas roupas da coreografia, da Ministério de Dança para as minhas filhas, e Levi falou assim para mim: mãe, posso ir em casa pegar o meu baralho para brincar? Minhas cartas? Tava ele na frente da casa da discípula e juntou outras crianças para brincar, né? E como eu estava sentada ali na sala costurando, eu falei para ele: tá bom, pode ir. Aí ele veio aqui em casa, pegou um joguinho de carta que ele tem, sentou no passeio na frente da porta da nossa discípula e começou a brincar com as outras crianças. Tinha mais ou menos umas 3 crianças brincando com ele. E ele começou a agir de uma forma manipulando o jogo em favor dele. Ele manipulava o jogo em favor dele, né? O jogo tem cartas especiais, digamos assim. E ele pegava as cartas especiais e manobrava de alguma forma para que ficasse para ele e as outras meninas que estavam, né? Tinha ele, mas 2 meninas, eram 3 meninas brincando com ele, ficassem com as cartas menos favorecidas, digamos assim, né? E ele jogava as dele assim, e com aquele senso de justiça, e falava: eu ganhei, você roubou. E eu tô lá da sala costurando e só vendo, né, a forma dele em julgar, né? Julgando o tempo todo. E as meninas falaram assim: ah, Levi, não dá pra brincar com você não, você rouba demais. Aí ele: não tô roubando não, de jeito nenhum. E aí o Senhor, naquele momento ali, começou a ministrar no meu coração sobre a igreja de Cristo, sobre o povo de Cristo, o povo de Deus, né? Que são precipitados no juízo, muito precipitados no juízo e na malícia, a maldade, né? Gerar a maldade e trazer o juízo precoce, sendo que nós não somos juiz de nada. Todo juízo está nas mãos do Todo-Poderoso. E aí o Senhor, ele fala isso, usando o apóstolo Paulo, dizendo que nós não devemos jamais
né, ser juiz, que devemos ser como meninos no nosso juízo. E aí, olhando a brincadeira do meu filho com as meninas, as palavras que ele falava eram tão pesadas com as meninas, né? Você é ladrona, você roubou, você tá roubando. Ele chorava, né? Ele só tem 6 aninhos. Ele chorava quando as coisas não saíam do jeito dele e tal. E aí, eu saí na porta e falei assim, Levi, você tá errado. Não pode ser assim. Se você continuar com esse comportamento, brincando dessa forma e manipulando o joguinho para que você sempre ganha, ninguém vai querer brincar com você, Levi. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, faz parte da vida. Deixa o jogo seguir no curso dele aí. Se você ganhou, ganhou. Se você perdeu, perdeu. Quando eu falei aquilo ali, eles todos, né, todos que estavam brincando pararam a brincadeira e começaram a me observar. E aí, na mesma hora, com a mesma malícia que ele estava tendo na questão do julgar, de ser juiz do jogo, e na malícia que ele estava usando para manipular o jogo em favor dele, na mesma hora, ele mudou. Ele mudou ali, ele entendeu a repreensão que ele levou. E aí o Senhor fala que nós devemos ser como crianças no juízo. O que Deus quer dizer conosco com essa palavra? Que devemos ser como criança, que tem que haver em nós uma facilidade na mudança, no amadurecimento e no crescimento. Ouvir uma repreensão, acatar essa repreensão e mudar, porque na mesma hora que Levi ouviu a repreensão que eu dei nele, como mãe, ele na hora ele mudou a estratégia dele de jogo e ele continuou jogando, porém não mais puxando sempre, né, a farofa para o lado dele, né, para que só ele ganhasse. E aí está a descrição dos verdadeiros filhos de Deus, né? É ser como criança na malícia. A malícia da criança ela é passageira. A criança ela não guarda as coisas por muito tempo. Ela deixa as coisas ser tratada na vida dela. E quando o Senhor fala conosco, Ele fala isso, né? Eis aí a descrição dos filhos de Deus. Criança na malícia, maduros no modo de pensar. A malícia tem que ser algo assim, passageiro. Você não pode ser mais essa pessoa de guardar rancor, de guardar mágoa, cheio de picuinha, de coisa, sabe? Não muda. O tempo todo. Criança, quando o Senhor nos compara como criança, é porque criança ela tem fases. Ela passa pelas fases do período infantil dela, ela vai crescendo e ela não volta mais. Agora, triste de se ver quando um adulto, que é um adulto, ao invés dele amadurecer, ele começa a regredir e começa a ter atitude de criança, sabe? E não a inocência da criança. Ter os piti, né? Meu filho, sabe? É tempo de crescimento para as nossas vidas. É tempo de amadurecer, é tempo de crescer, é tempo de mudança em nossas vidas verdadeiramente, né? Amadurecidos o suficiente para julgar o que é certo e o que é errado. É isso que o Senhor diz para nós, né? E para fazer as coisas de maneira racional, né? Quando o meu Levi, ele estava lá trazendo um pré-julgamento, né, no jogo, ele estava fazendo de uma forma irracional, ele estava fazendo só para ele, né? Ele não estava raciocinando, pensando nas outras crianças. Ele só pensava nele, eu vou ganhar e pronto. E quantas pessoas estão assim diante de Deus? Pensa só nela. Eu vou ganhar, eu vou me sair bem, eu vou me dar bem nessa e eu vou agir assim. Isso, meu filho, é um tempo ruim na sua vida. Você precisa crescer e você precisa amadurecer na sua fé, no nome precioso de Senhor Jesus Cristo. Hein? No entanto, criança na malícia, isto é, com a consciência pura e os olhos bons, no processo de amadurecimento de fé, não se pode perder de vista esses dois aspectos, que é ser como criança nesse processo de amadurecimento. O amadurecimento na malícia não pode fazer parte do reino de Deus, pois o reino de Deus não é reino de malícia. Você não tem que amadurecer na malícia, né? Você tem que
amadurecer na fé, você tem que crescer espiritualmente, você tem que deixar esses velhos hábitos, esses comportamentos pelo qual o Senhor não aprova. Deus não aprova esses comportamentos. Irmão, não sejais meninos no entendimento. A criança, ela age no impulso. Deus abomina essas ações de impulso o tempo todo. Tudo que você pensa ao respeito, você fala, esse pré-julgamento, essa percepção fechada o tempo todo, essa malícia com as pessoas, né? Malícia é o ato de pensar mal das pessoas, o pré-julgamento o tempo todo. Deus não se agrada com isso, amém? Já quem é criança no juízo, emocional e fraternal, irá encorajar de forma correta os outros, né? A pessoa que ela é criança no juízo é aquele que não vai guardar. A criança briga agora e no mesmo instante que a criança está brigando, ela já está fazendo as pazes, que foi no caso do meu filho. Ele estava lá arruaçando, digamos assim, né? Bagunçando mesmo, não vou usar a palavra arruaçando, porque é uma palavra muito forte, mas ele estava usando de má fé, digamos assim, né? Pequenininho. Meu pai fala assim, né? Minha filha, é de manhã que começa o dia, é de pequeno que se faz o homem. Você tem que ensinar os seus filhos desde pequeno, para que quando eles sejam homens, eles sejam homens. Você tem que ensinar suas filhas desde pequena, né? Porque é de pequena que se faz a mulher. E eu aprendi isso com a minha cultura familiar. E eu trago isso para dentro da minha casa em relação à educação dos meus filhos o tempo todo, porque se eu não corrigir agora, eles vão se tornar adultos, né? Adultos desorientados. Então, quando o Senhor fala que nós devemos ser crianças no juízo, é como criança. Criança, ela julga, criança, ela age no impulso, mas ela não guarda. E a questão aqui que o Espírito Santo está falando conosco é: quantos têm guardado coisas, não têm crescido espiritualmente, agem nos impulsos como crianças, meninos na fé? E a questão é: quanto tempo faz que você está na presença de Deus? Cadê o seu amadurecimento? Cadê a sua postura de homem amadurecido, mulher amadurecida? Até quando você vai continuar com essas meninices, com essas chocarrices, com essas criancices? Sabe? Quando eu cheguei para corrigir meu filho na porta da casa da menina, foi porque aquilo já estava me incomodando. Eu fiquei mais ou menos uns 10 minutos ouvindo ele tentar tirar proveito da situação com as outras meninas que estavam brincando com ele. E na hora eu larguei, desliguei a máquina e falei: mas Levi, você não tem vergonha na sua cara de você estar mentindo, Levi? Manipulando o jogo para você ganhar, Levi? Você acha que Deus se agrada com isso, Levi? E aí, foi no mesmo momento que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração essa palavra. E o Senhor trouxe ela para mim poder estar ministrando na sua vida nesse momento. Você acha que Deus está feliz com você, né? Está querendo ser o juiz das coisas? Você acha que o Senhor está feliz com seu comportamento, com seus pré-julgamentos, com sua falta de maturidade espiritual? Até quando você vai brincar dessa forma? Não levar as coisas de Deus a sério, do reino a sério? Até quando você vai agir com egoísmo, ser egoísta, fazer as coisas, né, a sua maneira, do seu jeito, porque é assim? Eu brinco com meu filho direto, né? Eu brinco com ele, canso de pegar ele, botar aqui sentado na minha cama, no meu quarto. Quando eu comprei o jogo de cartas, eu comprei para brincar mais ele. E comigo ele não faz isso. Comigo ele não. Ele tenta, mas ele sabe que ele não consegue. Quando a gente vai embaralhar as cartinhas lá, que aí ele vai: cadê? Onde é que tá o Coringa? Onde é que tá o Ás? Tá no meio das cartas. Vai vir para quem for de vir. Mas eu queria. Não, você não queria nada. Não é assim. Não tem que ser desse jeito. E quantas pessoas têm manipulado a vida dos outros para se favorecer? É tempo de você crescer, meu filho. É tempo de você amadurecer. Você acha que você está agradando a Deus assim? Você acha que as coisas estão subindo aos céus de glória e está agradando a Deus dessa forma? É tempo de amadurecimento, é tempo de crescimento. Irmãos, diz o apóstolo Paulo: não sejais meninos
no juízo e na malícia. Sim, sede crianças quando ao juízo e sede homens no amadurecimento. Para de briga, para de picuinha, para de contenda, para de divergência, para com isso. É feio isso para sua cara. Você já é um homem de Deus, você já é uma mulher de Deus. Para com essas cirandas, para de todo canto que você vai, você se permitir, sabe, a ser, sabe, instrumentos de Satanás. Deus não se agrada com isso para sua vida, não. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque o Senhor enquanto está perto, mantenha-se firme, firme na presença do Senhor. Você acha que se você continuar dessa forma, quando o seu pastor for dar conta a Deus da sua alma, ele não vai dizer quem você é? Porque o pastor conhece a ovelha. Todo pastor conhece a ovelha que tem. Todo pastor conhece. A maturidade tem que vir do seu relacionamento com Deus. Você tem que buscar um relacionamento com Deus para você gerar uma maturidade espiritual. É tempo de você amadurecer. É tempo de você crescer. É tempo de você gerar frutos. Frutos dignos de arrependimento, o Senhor diz para você nesse dia de hoje. Amém? Vamos parar por aqui. Senão você vai continuar levando surra. Surra do Espírito Santo. Vamos parar por aqui e vamos procurar crescer espiritualmente. Crescer. É tempo de crescer, de frutificar e de multiplicar. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela tua palavra. Quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por cada vida, por cada ser, Senhor, que o Senhor tem derramado as suas misericórdias. Essa é uma palavra de misericórdia, não é só de correção não, Deus, porque o Senhor só corrige aqueles que o Senhor ama. E se o Senhor está corrigindo aqui, Jesus, é porque o Senhor ama. Senhor, dá maturidade e crescimento espiritual para essas vidas, leva elas, Pai, a buscar inteiramente a tua face e não buscar as suas próprias vontades, buscar os seus próprios quereres, Senhor. Livra, Jesus, eles de tudo que não te louva e de tudo que não te agrada, Senhor. Vai dando graça, poder e unção. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Deus abençoe, querido. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, seus bens, seus negócios, tudo que você fizer. Sejam abençoados em nome de Jesus. Shalom.